nessa sua última fala, né, quando você fala de aproveitar as experiências que estão acontecendo agora, né, e as experiências que os alunos vão trazer quando a escola voltar. Essa experiência tem sido rica, é evidente, porque toda experiência é rica, mas ela tem sido uma experiência quase que para a grande maioria dos alunos, há uma diversidade muito grande, né, de posições, mas para a grande maioria dos alunos tem sido uma experiência de ausência, não é? De não relação com a escola, ou de uma relação mínima, né? E como é que pensar essas experiências, como é que você acha que seria possível as escolas recuperarem este tempo meditando sobre essa experiência, trazendo essa experiência como temática, e ao mesmo tempo ter que enfrentar, é, como é o caso da rede estadual paulista, uma imposição de um currículo por competências e habilidades que já estava anunciada, mas que começa a ser implantada é, de modo impositivo, burocrático, amarrando a vida dos professores em detalhes técnicos, etc., e ainda Uhum, impondo uma mudança radical do currículo, tá? Um uhum. pouco isso. Sim, sim, Jaime, é uma ótima pergunta, porque de fato é uma situação que não favorece em nada, nem a abertura desse tempo para ouvir essas crianças, esses jovens que chegam à escola depois de experiências muito variadas e que, ainda que distantes da escola, em alguns casos totalmente distantes da escola, certamente trouxeram aprendizagens outras, né? Não as aprendizagens escolares, mas muita coisa mudou na vida de todo mundo, na dinâmica familiar, e mudou para a maioria dos nossos estudantes de escola pública de uma forma a encarar ainda mais, a família encarar ainda mais a precariedade, né? E as condições de sobrevivência cada vez mais difíceis. Mas eu acho que esse é um elemento importante para tomar como objeto de estudo na escola. Então, por que viver a pandemia é tão diferente a depender de que posição social você ocupa, por exemplo, né? Mas isso que eu estou dizendo, Jaime, é completamente contrário a esse tipo de orientação que eu mencionei na minha fala também, uma orientação desencontrada, que atropela o que a escola está vivendo e conhece e sabe fazer, né? Demandaria, na minha opinião, nessas conversas com as escolas, o que eu tenho conversado muito é assim: nós tínhamos um projeto pedagógico na escola antes da pandemia. Por acaso aquilo que estava lá, realmente, não é mais o que a gente quer para a escola, para os nossos alunos? É preciso retomar isso e pensar: não queremos mais a mesma coisa da escola? O que a gente já sabia desses estudantes antes de todo esse processo? Então, por exemplo, como é que a gente avaliava os nossos alunos? Quais eram as grandes lacunas? Eu posso ter certeza que essas lacunas de aprendizagens escolares se aprofundaram. Então, eu não posso trabalhar nessa urgência de ter, pior ainda, não é nem uma lista, mas de competências e habilidades a serem desenvolvidas, num tempo mínimo, porque eu preciso recuperar isso o mais rápido possível, se eu não posso primeiro voltar a estabelecer os vínculos da presença, encontro entre professores e estudantes na escola, entre estudantes e estudantes. Então, o que eu estou falando aqui já é o oposto disso que a rede estadual de São Paulo faz, e em grande medida também a rede municipal de São Paulo, e acredito que muitas outras redes, né? Então, eu acho que, quando eu falo que esse GT pode e deve apoiar as escolas, eu acho que é apoiar no sentido de buscar caminhos para recusar essa urgência, inclusive para que a gente possa pensar em tempos estendidos para a aprendizagem nesse retorno, né? Por que eu preciso pensar em ano escolar para cumprir uma lista gigante de coisas, de competências e habilidades, se eu tenho tanta coisa para reaprender sobre os meus estudantes, né? Para saber o que foi que eles viveram, como é que eles viram tudo isso que aconteceu, como é que nós vimos, como é que as disciplinas escolares podem ajudar a compreender tudo isso que aconteceu e está acontecendo, né?
Então, essa ideia de tomar distância tomar distância, inclusive, dessa experiência que nos distanciou tanto da escola, né? Então, como é que eu posso olhar para isso com as lentes que a escola pode me dar? Agora, o que vai ser priorizado não pode prescindir da escola, não pode ser feita essa escolha fora dela. Então, é preciso retomar o projeto pedagógico, é preciso olhar a priorização curricular da rede do ponto de vista do projeto da escola. Então, dali daquela priorização, o que cabe para nós? O que é possível para nós com estes estudantes da maneira como eles estão hoje, com as condições que nós temos para trabalhar? Então, a escolha tem que ser feita da escola em direção ao documento, e não o contrário, né? Mas isso é uma luta, é uma briga a ser feita, né? Porque não é isso que está sendo cobrado das escolas, sem dúvida nenhuma. Certamente não, e a gente percebe que existe um interesse muito nítido. Eu falo da rede estadual porque eu estou acompanhando mais. Existe um interesse muito nítido do Rocieli Soares, que foi quase que um impingidor dessa reforma da BNCC, né? De manter esse centro de mídias como uma entidade quase que obrigatória para as escolas e os professores, né? Mas aproveitando o que você falou do recusar a urgência e tomar distância, eu vou perguntar uma coisa para o Arthur, para ele desenvolver um pouquinho mais essa questão do tempo e da aceleração e do retardamento do tempo, porque eu sei que você já tratou disso num outro texto, né? Então, você desenvolveu um pouquinho mais isso, e depois eu tenho duas questões do chat do pessoal que está no YouTube para passar para vocês e para a gente debater, tá bom? Então, Arthur, fala um pouquinho mais da coisa do tempo, desenvolve um pouquinho mais isto que você falou, de que nós vivemos hoje nesse tempo acelerado e que a escola vive num outro tempo. Como disse a Cláudia, recusar a urgência, não é? Nós estamos no tempo da urgência e a escola não é do tempo da urgência. Viu, Arthur? Então, já, assim, o que esse momento aí da pandemia trouxe, o vírus, especialmente aqui no nosso país, ele se tornou soberano. Como o Estado não agiu como deveria agir, como não houve política de Estado, nem política de governo, especialmente na instância federal, o vírus se tornou soberano, né? E nos asfixiou. É uma doença que asfixia as pessoas e ele nos asfixiou, a todos, né? É óbvio que sempre você tem certas instâncias, por exemplo, o mercado financeiro vai muito bem obrigado. Então, nesse caso, para essas instâncias capitalistas, especialmente de mercado, elas continuam aceleradas. Agora, o que o vírus disparou, né, foi o fim dessa aceleração em si mesma e deixou um ponto de inércia, vamos chamar assim. Quer dizer, nós estamos aí numa paralisia. Quer dizer, como sair disso, né? Mas, quando eu falo nós, óbvio que eu estou me referindo fazendo referência à questão da escola. Mas a escola vem sofrendo e bastante com esses discursos, né? De que, especialmente do ponto de vista tecnológico, né? Que uma sala de aula está lá pelo menos 100 anos defasada em relação aos demais, vamos chamar, aspectos de outros pontos da sociedade, né? Quer dizer, do ponto de vista tecnológico, nós estamos atrasados, e daí isso, sobre esse termo aprendizagem, né, que você aprende em qualquer lugar hoje, que você, o menino, a menina, o adolescente, quer dizer, ele entra lá em qualquer rede social e ele aprende consigo mesmo, que ele aprende
tendo esse acesso. E que a escola não é mais esse lugar de aprendizagem, né? Mas houve um deslocamento aí, né, da questão do ensinar e de aprendizagem. Você mesmo mostrou isso muito bem nos seus trabalhos, né? Inclusive você fez uma pergunta, você não, mas a Carlota, a partir do seu trabalho, né, hoje, na parte da primeira parte aqui, de que esse deslocamento para a aprendizagem, de que você aprende e você esvazia esse espaço da sala de aula, né, e que, portanto, a escola fechada tanto fez, tanto faz, tanto que a reação, do meu ponto de vista, eu achei que foi pequena, foi muito pequena. Se você olhar para a quantidade de escolas que nós temos no país inteiro, mesmo aqui no estado de São Paulo, eu dimensiono uma reação muito pequena. Por quê? Porque já vem todo esse discurso, e não é só o discurso, quer dizer, essa ideia de cima para baixo, né, que a Cláudia bem disse aqui, eu concordo com ela. Chega um momento que eu vou dizer que se faz necessário uma desobediência civil. Por quê? Ora, como é que essas... Óbvio que há certos alunos que estão lá, né, muito bem, a turma do andar de cima, né? Agora, como é que a gente lida com a grande maioria da população brasileira, e mesmo aqui no estado de São Paulo, né, que não tem acesso, e nem essa questão da aprendizagem, e muito menos a questão do ensino. Então, essa aceleração social, ela está presente nesse mundo capitalista, de forma em que... vou fazer uma metáfora aqui, a mesma coisa que para você andar de bicicleta é mais fácil você se movimentar, quer dizer, tá ali pedalando, se movimentando e andando. Quer dizer, o capitalismo exige isso, né? É uma estrutura dinâmica e que precisa ser acelerada. Então, quer dizer, vão aí diminuindo o número de horas de acesso para tudo. Tudo tem que ser feito em maior quantidade e em menor tempo, né? Veja a produção acadêmica, está todo mundo nisso, né? A nossa profissão é publicar paper, né? A pergunta é, mas quem que está lendo esses papers aí que nós estamos publicando, né? Qual o sentido dessa régua aí? Então, se coloca tudo sobre uma medição, né? Não é avaliação, é uma medição, essa questão da avaliação em larga escala, e tudo isso vem com uma força, né, que está presente muito antes da pandemia, mas que a pandemia, eu vou usar uma metáfora aqui, como com um iceberg, né? Ela mostrou o que está debaixo aí da água, né? É como se abaixasse a água e falou, olha, você está vendo aqui, não tem só esse probleminha aqui, há muitos problemas, né? Então, se você me perguntar assim, como você perguntou para a Cláudia, como que os professores, como que as escolas, enfim, vão repor esse tempo que se esvaiu, né, por conta que as escolas ficaram fechadas. Como recuperar esse tempo, né? Olha, você vai ter que estender, não tem como. Ou você vai fazer assim, em 4 em 2. Quer dizer, entra na aceleração. Aí você desvirtuar totalmente o que é escola, né? Deixa de ser escola. E quem que tem que resolver os problemas da escola está lá. Professores, professoras, os alunos, as alunas, quem trabalha na escola, a direção. Há uma governança? Tem de ter, sim. Poxa, mas essa coisa de cima para baixo, né, é muito violenta, né? E está trazendo uma insatisfação muito grande, né?
muito grande. Mesmo assim, vamos lembrar, os alunos ocuparam as escolas, dizendo a escola é nossa, né? Então, quer dizer, há um sentimento aí muito forte também, né? Mas que a continuidade, vamos chamar assim, desse amor, né, ali pela escola, infelizmente, chega um momento em que, ainda mais como o nosso mercado de trabalho está organizado, as pessoas não têm emprego, elas têm serviço, né? Elas são obrigadas, muitas vezes, a abandonar esse tempo livre para poder, pelo menos, comer alguma coisa. É isso que eu considero, Jaime, a situação dramática. Eu acho que é dramática. Muito difícil de ser resolvida por um cérebro só. Certamente ela é dramática, mas ela tem modos de ser pensada, né? Modos de ser reestruturada e talvez na linha do que você falou de desobediência civil, né? É um pouco nós nos recusarmos a implantar um currículo imposto goela abaixo, um pouco nós nos recusarmos a aceitar os ritmos impostos na medida em que isto for possível, aproveitando as brechas. Quando você fala do esvaziamento do ensino e a valorização da aprendizagem, é isso que temos visto, né? Mas isso já vem acontecendo há bastante tempo, né? Nós estamos na sociedade da aprendizagem que cada vez mais desvaloriza o ensino e, portanto, a nossa maneira de repensar e recuperar o papel da escola é repensar o papel do ensino, né? E aqui estou eu defendendo a minha área, a didática, né? As coisas vão acontecer, elas acontecem na escola porque tem lá um professor ou uma professora que, reunido com os alunos, ensina, não é? Ensina. Ele não vai aprender sozinho. O que ele vai aprender sozinho é de um modo não sistemático. O ensino é justamente essa maneira de organizar sistematicamente uma aprendizagem. E aí eu acho muito legal o que vocês falaram. Portanto, pensar que nós vamos ter que voltar, né? Nós temos que voltar. Nós temos que denunciar que toda esta conversa da modernização, da aceleração do tempo, ela é danosa. E foi feita uma questão aqui no chat, eu vou passar para vocês dois. Foi feita pela Carla Silvino. Eu vou formular do jeito que ela fez, tá? Que tem a ver com um tema muito emergente nosso, que parece não estar relacionado com o que estamos falando, mas está. Quais os caminhos para fortalecer a escola pública nesses tempos de negacionismo científico e afronta à liberdade de cátedra? Temos aqui uma cientista aqui na mesa, né, a Cláudia. Acho que podemos começar com você, Cláudia, depois a gente passa para o Arthur. Pode ser. Bom, Carla, eu acho que esse tipo de movimento que este GT, por exemplo, está fazendo é importante. Essa aproximação da universidade em relação à escola, não no sentido de quem tem alguma coisa a ensinar apenas, mas no sentido da troca mesmo, né? Porque, de fato, a gente não sabe que isso tem que ser feito. A gente sabe uma porção de coisas, a gente tem muitos elementos para refletir, para fomentar a reflexão sobre muitas coisas na escola, mas nós não temos respostas, né? Nós podemos nos ajudar a entender o que está acontecendo. Acho que essa é a ideia, né? Do ponto de vista do negacionismo, acho que é pelo mesmo caminho, né? Manter aberta essa conversa com a escola no sentido de reforçar as bases científicas, o que a gente sabe até agora sobre o mundo. Não porque isso não pode ser questionado ou não está sujeito à transformação, mas porque é o que a gente até agora melhor conhece sobre o mundo que a gente vive.
E é um direito das pessoas terem acesso a isso. É isso que cabe à escola fazer, né? Então, se determinados elementos do discurso negacionista têm muita força na sociedade, é justamente por aí que a gente precisa estabelecer as conversas com as escolas e pegar esses pontos e discutir por que isso está errado, né? Por que não é por aí? Por que há muito tempo que a gente já não fala em terra plana, né? Vamos lembrar que, olha, não é uma questão de opinião, achar que eu gosto mais da ideia de que ela é plana e, portanto, eu tenho que ser respeitada, né, no que eu penso a respeito disso. Então, esse tipo de diálogo entre a universidade e a escola precisa ser mais intenso, mais frequente e mais aberto, mais horizontal, digamos assim, porque nós, na universidade, temos muito a entender sobre o que é a escola, né, o que acontece lá dentro, né. Então, acho que é isso, Carla, que me ocorre, assim, mais uma vez, a gente não tem respostas, a gente está, assim, sinceramente engajado na busca por elas, mas na busca conjunta, né, por essas respostas. Obrigado, Cláudia. Arthur, fala um pouquinho disso? Isso nos leva à questão da verdade. Os relativismos são preocupantes. É óbvio que nós temos aqui a antropologia, né, a questão cultural, mas o amor à verdade é fundamental. A ciência não está dizendo que ela é onisciente, onipotente, não. Né? Tanto que nós temos a história da ciência. Né? A ciência tem lacunas. Né? Então, essa é muito difícil entender. Por quê? Porque o conhecimento traz a questão da crença. Ele carrega consigo a questão da crença. Em última instância, a gente não tem aqui como dizer, né, do ponto de vista lógico, que tal coisa é verdadeira. Mas nós temos condições de mostrar, e a ciência que mostra isso, a ciência do Galileu Galilei é muito diferente da ciência de hoje. Né? Quando se diz que a vacina ela tem um percentual que vá atingir as pessoas, é um percentual, não é 100%. Ninguém está dizendo que é 100%. Mas há ali, a partir de todo um conhecimento, de que você, tomando aquela vacina, e mesmo contraindo o SARS-CoV-2, você, por exemplo, não vai vir a ter problemas de saúde que o levem a morrer. Né? Há médicos que não tomaram vacina. Né? Como compreender isso? Que a Cláudia está dizendo. Quer dizer, nós aqui das chamadas ciências humanas, nós tentamos compreender as coisas, né? Os fatos. Agora, muitas vezes fica bastante incompreensível por que ocorrem, né, determinadas, vamos chamar de desdobramentos disso. Né? Há um filósofo, R. Frankfurt, que ele escreveu um livro que se tornou muito lido, chamado Bullshit. Né? Falar merda. O que significa falar merda? Falar merda significa você ter alguém que está ouvindo o seu discurso, mas você não tem nenhuma preocupação que o que você está falando é verdadeiro ou não, se é falso ou não. O que você quer é que o seu interlocutor acredite naquilo que você está falando. Né? Quer dizer,
Esse efeito é algo que está ocorrendo, é um fenômeno, né, mundial. As redes sociais, aí, eu que estou dizendo, colocaram isso em outro patamar, porque antes nós não tínhamos voltar à questão da aceleração, né? Quer dizer, a fala de alguém não conseguia atingir vários pontos ao mesmo tempo. Então, a persuasão ou a dissuasão de que a pessoa acredite naquilo que eu acredito, mas veja, existe o fato científico, né? Quem está fazendo um bolo, né, e pega lá uma receita, aquilo ali é uma teoria. Você vai lá e faz e aparece o bolo. O bolo embatumou, né? Não cresceu. Pô, porque eu não usei certo os ingredientes, ou porque hoje não está uma temperatura que o fermento funcionou, enfim. Existe uma explicação de por que aquele negócio aconteceu daquele jeito. Então, quer dizer, eu acho que o que nós podemos fazer, e que nós tentamos fazer, e eu concordo com a Cláudia, intervir e dizer, olha, isso daqui está na tua cabeça, está na tua cachola, né? Isso não tem evidência nenhuma. Ou seja, qual o compromisso que isso tem com a verdade? Nenhuma. É um bullshit. Então, o negacionismo, da minha perspectiva, é um bullshit. E, obviamente, né, tem um sentido político muito grande. É uma intencionalidade política. Não tem nenhum compromisso com a verdade. É isso que eu considero, Jair. Muito obrigado, Arthur, com esta pitada um pouco fora dos parâmetros, né? Mas é que a palavra em inglês é isso mesmo, né? Bom, vamos lá. Tem mais 3 questões. Uma é muito pontual e eu respondo. E as outras 2 eu passo para vocês, porque a gente já está há 1 hora aqui, não é? As outras 2 eu passo para vocês e vocês falam delas mais livremente, como quiserem, tá? A primeira que eu vou falar é a do Vinícius Cardoso. Ele perguntou qual o artigo ou livro do Charlot que a gente mencionou. Na verdade, é o livro novo que ele está lançando agora, Educação ou Barbárie, né? Que vai ser objeto da palestra dele no dia 28. Então, isso aqui me permite fazer já uma propaganda da programação do nosso GT, né? Não percam os próximos capítulos. No dia 28, que vai ser uma segunda-feira, às 19 horas, teremos a relevante e importantíssima participação no nosso encontro internacional com o professor Bernard Charlot. Mas só adiantando um pouquinho do que ele fala no livro dele, né? Ele tenta discutir por que não existe uma pedagogia contemporânea, né? Existe uma pedagogia clássica, uma pedagogia tradicional, que é da escola dita tradicional, e existe uma pedagogia moderna, uma pedagogia nova, renovada, que veio com a escola nova, né? Combatendo, há 100 anos atrás, a escola que já estava estabelecida. O que o Charlot vai dizer é que a gente precisa entender o suporte antropológico dessas pedagogias, né? A pedagogia clássica, a pedagogia tradicional, ela tinha uma concepção de natureza humana, e a pedagogia da escola nova também tem uma concepção de natureza humana. E são concepções de natureza humana opostas. O Charlot diz que a escola tradicional pensava numa natureza humana má, imperfeita, que tinha que ser corrigida e disciplinada. Enquanto a escola nova se apoia lá no Rousseau, que pensa uma natureza humana essencialmente boa e que, portanto, uma pedagogia que pode valorizar a espontaneidade da criança, porque ela é essencialmente boa e portanto, é só deixá-la desabrochar, né?
O que o Charlot diz no livro dele, que eu estou lendo agora, ainda não acabei de ler, é que não existe uma pedagogia contemporânea, entre outros motivos, porque a sociedade contemporânea ela suprimiu a noção de uma natureza humana, né? Por quê? Não se trata mais nem de uma natureza humana má ou boa. Nossa sociedade é marcada pela exigência da performance e da produtividade e do produto. Abandonou-se uma discussão mais antropológica, né? E, portanto, se a gente está na discussão da performance, da produtividade e do produto, a escola é essa escola produtivista, essa escola das competências e habilidades, né? Mas aí, na última parte do livro, que eu ainda não li, ele vai explorar possibilidades para se pensar antropologicamente, sem necessariamente voltar na ideia de natureza humana, a possibilidade da construção de uma pedagogia contemporânea. Tá bom, Vinícius? Então assista a palestra do professor Charlot na outra semana. Eu vou fazer duas questões. Acabou de chegar uma terceira, mas aí nós vamos ter que parar. Eu vou ler a terceira também e aí vocês falem um pouco mais livremente, tá? A Marilene Santana pergunta se a gente não acha que essa retórica, esse discurso hoje de valorização da educação em todo o espaço social e que, portanto, a escola se dilui nisso, não seria uma espécie de substituto do discurso da crise e do fracasso escolar de alguns anos atrás, ou seja, encontra-se uma outra ideia que permite reduzir a importância da escola. Eu vou falar a outra também. O Vladimir, eu não consegui entender o sobrenome, Vladimir Mesco. Como pensar a avaliação dos estudantes nesse contexto de tanta desigualdade quando a gente voltar à escola presencial? A Cláudia começou a tocar nisso. E, por fim, a questão da Patrícia Marques. Os estudantes apresentam uma grande defasagem nos seus conhecimentos e na alfabetização. A priorização curricular ignorou isso. É possível promover o conhecimento poderoso sem o domínio da linguagem? Tá? Eu abro para vocês comentam mais ou menos livremente, não precisa necessariamente responder especificamente cada questão, mas fiquem à vontade. Passo para a Cláudia primeiro, depois para o Arthur. Tá, obrigada, Jaime. Sobre a pergunta da Marilene, eu acho que é uma boa hipótese, viu, Marilene? Me parece uma boa hipótese. Eu acho que vale lembrar uma coisa, se eu não me engano, a Marilene é estudante da disciplina da pós que eu estou oferecendo agora, não lembro exatamente o sobrenome dela, mas a gente discutiu isso na última aula e eu vou retomar aqui, Marilene, se for, me perdoe, mas que é a questão de que, na verdade, assim, você começa, é quase como aquela história da raposa e das uvas, né? Quer dizer, nem era, né? Então, diluir ela aqui, tudo é escola, a gente aprende em todos os lugares, não precisa tanto desse lugar específico, né? E só que determinadas pessoas, para certos grupos da sociedade, isso continua garantido, né? Determinados grupos não abrem mão do acesso a isso que é a escola, e inclusive uma escola com muita ênfase em conhecimento disciplinar, né? Numa escola que não vai apostar no apagamento de determinadas áreas do conhecimento, como as humanidades, as artes, enfim. Então, acho que vem um pouco por esse caminho, sabe, Marilene? Mais ou menos também como você abrir as portas de uma universidade pública para as que nunca conseguiram chegar lá, justamente no momento em que ela está sendo sucateada ao extremo, né? Então, você não tem mais professores para assumir essas aulas, mas então, nesse momento, deixa entrar todo mundo, porque para alguns vai continuar existindo uma universidade de elite, uma universidade muito reservada para os poucos, né? É um outro jeito de reservar as coisas para poucos, eu acho.
Então, eu gosto da sua hipótese, me parece bastante pertinente, assim, que seja algo nesse sentido, né? Nem é tão bom assim, né? Tá em todo lugar e, no entanto, continua sendo reservado para poucos. Acho que faz sentido para mim. A pergunta do Vladimir, Jaime, eu perdi um pouco, eu não sei se eu acho que você leu ela rápido para mim, eu não consegui pegar muito, mas me pareceu que tanto a dele quanto a da Patrícia fazem referência na escola, né? E eu vou, se eu não estiver enganada, Jaime, é isso mesmo, né? Ao conhecimento poderoso. Eu vou fazer uma referência a essa ideia, que a Patrícia menciona mais diretamente, né? Patrícia, eu acho que essa ideia de poderoso, né, de conhecimento poderoso, ela é muito boa de se pensar. Estou falando aqui com base na teoria do Michael Young, né, em relação a essa história, mas ela precisa ser bem compreendida, né? Que poder é esse conhecimento conferiria, né? Que acho que é isso que o Michael Young está interessado em discutir. Não o poder de quem produziu o conhecimento ou de quem escolheu o conhecimento que vai estar na escola, sem ignorar isso, mas o poder que o conhecimento em si tem de dar essa possibilidade de compreender o mundo com a complexidade que ele tem, né? Então, tomando distância, como eu estava falando antes. Então, essa é uma discussão a se fazer ainda, sabe? O que é poderoso naquilo tudo que a gente ensina na escola? Eu me debate sobre isso, assim, tentando pensar dentro de disciplinas específicas o que seria poderoso. Tem sido um exercício muito interessante, que eu acho que é um bom caminho para se pensar na escola também. O que de tudo isso que a gente pode ensinar, né? O que a gente selecionaria como especialmente poderoso para ajudar as crianças e os jovens a entenderem esse mundo complexo e tão difícil no qual eles vivem, neste momento em especial, né? Então, acho que eu respondi sem responder muito, mas me ocorreu falar sobre isso. Acho que é algo a se fazer ainda, essa conversa. Ninguém tem com clareza num caderninho uma listinha do que seria poderoso ou não. A gente é que tem que fazer esse debate, né? Obrigado, Cláudia. Arthur, você quer comentar? As três questões são muito interessantes. Não sei se eu tenho, não sei não, eu não tenho competência para respondê-las, então eu vou comentá-las, tá? A respeito disso, vamos começar aí pelo final, né? Se tem o conhecimento poderoso para poder ser avaliado, tudo se volta para essa ideia de avaliação. O que se pensa por avaliação? O que eu falei aqui, eu assim, considero que você colocar lá o modelo estatístico, né, da teoria de resposta ao item, e tomar isso como o que vai definir o que o aluno aprendeu, o aluno, a aluna, e a partir disso estabelecer todo um ranking, né, é muito empobrecedor, porque o que ocorre na sala de aula é muito mais amplo do que isso que está sendo medido. E quem tem condições de estabelecer isso é o professor que está lá. Ele que vai ter meios, e volta aqui, né, algo que eu estou aqui dizendo que é importante da escola, que é a ideia de igualdade, que é de equalizar, né? Quer dizer, eles estão chegando de forma muito diferente um do outro, né? E a equalização é que eles saiam ali no mesmo pé de igualdade do conhecimento adquirido. Então, há diferenças presentes em cada aluno, né, em cada aluna, e isso, né, não é uma avaliação aí, por meio de um modelo estatístico que você vai detectar, né? Um modelo estabelecido, é como se dissesse assim, agora nós abrimos a caixa de Pandora, né? Ninguém sabia o que ocorria nas escolas, agora a gente sabe, porque o professor fechava a porta lá e ninguém sabia o que acontecia lá,
Então, há uma suspeição em relação ao professor, ao professor, né? Quer dizer, se você há uma suspeição sobre os professores, então para tudo, está tudo errado. Como assim? Né? Então, é uma questão aí de equalização. Quer dizer, como que cada um vai fazer? Quer dizer, há uma multiplicidade aí que eu acho que sim, quase que tende ao infinito. Vai depender de escola para escola, de turno para turno, né? E quando a gente está dizendo aí da aprendizagem, esse termo que se tornou, e mais que isso, a questão das competências, né? E assim, afinal de contas, do ponto de vista didático, o que significa competência? Né? O Azanha teve um escrito sobre isso, acho perfeito. Ninguém define o que é isso. Quer dizer, há uma confusão, né, desse termo, competência. Ele foi trazido de outro espaço, o espaço produtivo para o espaço escolar, e enfiado com ela abaixo, mas ninguém sabe o que é as tais das competências, do ponto de vista didático, e a partir daí das habilidades. Então, a pergunta que a gente fica assim, tá, na matéria, né, que nós temos lá, afinal de contas, né, o que é tratado na escola, que matéria que é tratado isso? Né? Então, o professor está lá, a competência tal, a habilidade tal. É uma confusão total, porque esse termo ele é ambíguo, competência. E, obviamente, a habilidade também. Do ponto de vista, o Jaime está aqui, que é o da cadeira de didática. Então, quer dizer, para bagunçar, é para trazer dificuldades para a escola, não é para ajudar. E, num sentido que vamos... Tá, onde vocês querem chegar? Qual é o conceito de educação que nós temos no Brasil? Né? O que nós queremos formar? Nós queremos formar para o quê? Como? Né? E chega de falar, as escolas não estão dando conta, está em crise. Assim, a escola nasceu em crise, né? Sempre está em crise. Aí eu volto com uma outra questão que foi posta para mim, fundamental para o Azanha, que é o que ele chamou, né, um termo que ele trouxe, que é a questão de que a escola tem que ser pensada a partir das práticas dela, né? E não de um contexto muito amplo, que no fim das contas você não sabe direito o que é ali a escola. Então, eu disse que não iria responder, porque eu considero que isso tem que ser pensado singularmente nas escolas. Agora, né, vem algo de cima para baixo que quer generalizar, e aí você desvirtua totalmente o que nós estamos defendendo aqui, que é próprio da escola. E é por isso que dá esse, no mínimo, ruído, né? O que o Azanha chama de abstracionismo pedagógico. Tá? Então, quer dizer, você tem que pensar ali as práticas da sala de aula. E quem sabe isso é o professor ou a professora. Não é um modelo estatístico. Tá? É um modelo. Tá? Obrigado, Arthur. Quando você diz que a competência é um termo ambíguo, eu concordo com você, mas é muito mais fácil nós entendermos o inverso. A incompetência é facilmente detectável, não é? Apenas para aproveitar um motezinho aqui. Tem mais duas questões, a gente encerrou as questões no chat, a gente agradece muito a todo mundo que está nos acompanhando. Tem mais duas questões, começam a aparecer os nossos ex-alunos, né? A Cláudia já reconheceu uma aluna, né? As duas questões tratam dessa dimensão econômica. Eu vou
eu vou ler as duas e eu vou começar falando sobre uma delas, né? Depois eu passo para vocês dois para ver se a gente começa a chegar nos finalmente, né? O Luiz Rogério da Silva pergunta: dada a escola no ambiente com a recuperação econômica brasileira incerta, como enfrentar os discursos daqueles que ignoram as necessidades dos que terão que ir à escola sem sequer ter onde morar? Depois o Marcos Manuel, um querido ex-aluno meu, hoje à tarde o professor Nova falou sobre a importância de defender a escola pública partindo da priorização da ambientação, espaços físicos, reorganização dos tempos, etc. O que pensam disso? Eu vou começar por essa questão do Marcos Manuel, porque eu fiquei pensando também hoje à tarde, né, a partir do que o Nova falou, porque ele modifica um pouco o que ele já tinha dito naquele artigo que ele mencionou logo no começo, então, mas ele defende que a escola continua sendo relevante e tal, mas ela teria que pensar em um outro ambiente. Ele contesta aquela ideia do número 1, né? Ele diz que essa escola que existiu até hoje é a escola do 1. Uma escola, num edifício, com um professor, uma turma, uma disciplina, etc, etc. Bom, e aí ele diz, tem que mudar o ambiente da escola, né? Mudar uma ambientação. E aí ele descreve, ele se arrisca, né? Se vocês, quem não viu hoje à tarde, veja a gravação no YouTube, ele se arrisca a dizer o que ele imagina que seria a escola dele. Ele diz assim: a escola que eu imagino seria uma grande biblioteca. E em cada canto dessa biblioteca haveria possibilidades diferentes de trabalho, não é? Seria, num lugar tem uma discussão em um grupinho sobre uma questão científica emergente, como por exemplo a vacina, no outro lugar tem outra coisa, e os professores ficam circulando nesse ambiente para ajudar os alunos, etc, etc. É inevitável pensar na escola proposta pelo Frenet, né? Mas o Frenet não suprimiu a ideia do né? Mesmo ele tendo lá os cantos da aprendizagem e os alunos se organizando cooperativamente para trabalhar ou em um projeto único ou em pequenos projetos parcelados que eram trabalhados em pequenos grupos, sempre tinha um professor, e se a gente vê as gravações das escolas frenetianas funcionando ainda hoje, tem um professor que fica ali acompanhando. Pode ser mais de um, mas eles estão juntos, né? Fica ali mediando, né? Fazendo aquilo que o Arthur estava descrevendo lá dessa essa liberdade interna ser trazida à tona, né? E se tornar uma liberdade externa a partir da ação do mestre, né? Não suprime nunca o mestre, mas parece que as propostas hoje querem suprimir o mestre ou diminuir tanto o papel do mestre e do professor, que aí você fica, mesmo nessa visão que o Nova tenta mostrar, que ele não está suprimindo, que ele não está só nesta coisa da aprendizagem, que ele mantém o ensino, fica difícil de ver como esse ensino vai acontecer se não houver esse espaço específico da sala de aula, esse lugar específico da escola que tem lá a aula com aquele tempo determinado, com aquele professor cuidando daquela turma, aquele professor ou aquela professora cuidando daquela turma. É isso que eu penso. E aí, nas questões econômicas, é evidente. Essa proposta parece muito bonita num país da União Europeia que tem todas as questões econômicas e as verbas da educação resolvidas. No Brasil, nós temos que cumprir o nosso papel ainda com a escola. E não é porque ela é velha, não. Não é porque ela é pobre, não. É porque ela é relevante. Ela, na estrutura que ela tem um potencial enorme de transformação, né? Aí eu passo a palavra para a Cláudia e para o Arthur, para meio, se quiserem entrar na discussão das duas questões, e vamos caminhando aí para as considerações finais de vocês, para a gente dar um fecho aqui na nossa conversa.
Cláudia? Tá certo. Posso? Tá. Eu vou comentar então, Jaime. Primeiro quero dizer que eu concordo com a tua visão sobre essa ideia da escola que o Novo apresentou hoje. Não sou contrária de jeito nenhum a pensar essa forma, esse espaço, esse tempo, de jeito nenhum. Acho que isso faz parte da conversa, né? Mas também não sou favorável à ideia de que qualquer inovação é interessante. Às vezes, né, lembrando aqui o Goodson, às vezes ser conservador é o mais assim revolucionário que a gente pode fazer, né? Então, tem coisas que valem a pena ser conservadas. Então, essa perspectiva que o Jaime coloca, o risco de se perder o professor, o ensino, né? E eu também colocaria o risco de se perder a especificidade das formas de conhecer o mundo que cada uma das disciplinas tem. Então, essa ideia de que diluir as fronteiras entre as disciplinas é necessariamente bom, e em qualquer momento da escolaridade, é algo que me preocupa muito. Parece alguma coisa que nem é tão nova, né, na defesa disso, não é novo, né, mas é sempre apresentado como algo que é naturalmente bom. E eu não sei, não tenho tanta certeza assim. Você partir para uma abordagem de fenômenos que já dilui completamente essas fronteiras entre as disciplinas, pode levar a uma superficialidade muito grande no estudo dos fenômenos, né? Então, é preciso que você tenha alguns elementos das disciplinas para que aí sim possa partir para uma abordagem mais articulada, né, entre campos de conhecimento distintos. Então, eu não sou contrária a repensar tudo isso, mas acho que tudo isso tem que ser feito com muito cuidado e sem uma adesão à crítica a tudo que se apresenta como novo, né? Porque não necessariamente é vantagem, especialmente para quem nunca teve na escola aquilo que deveria ter tido, né? Nunca teve acesso ao que era seu direito acessar. Isso por um lado. Pelo outro lado, das questões econômicas, né? Concordo também com o que você disse, Jamie, e acrescentaria que é uma situação tão terrível a que nós vivemos no nosso país, não de agora, né? Agora muito pior. Não basta dizer que terá que ser feita uma luta por uma escola pública de qualidade, terá que ser feita a luta por tudo, por moradia, por emprego, por dignidade, por saúde, né? Então, uma luta não exclui a outra, né? Para algumas pessoas, tudo está por ser feito, né? E a gente enfrenta essa luta de forma coletiva, e me agrada demais a ideia da desobediência civil, porque acho que em alguns momentos não há outro caminho, né? Que a gente consiga achar caminhos para se juntar e desobedecer, e reclamar e falar alto e brigar por tudo que precisa ser objeto de briga nesse país, né? Então, eu vou encaminhar aqui o final da minha participação, agradecendo mais uma vez essa conversa, me colocando à disposição para outras conversas, sempre que possível, e, enfim, agradecendo quem nos ouviu também, esperando que tenha trazido alguma contribuição. Muito obrigada, viu, Jane? E Arthur. Obrigado, Cláudia. Arthur, você. Jaime, para existir escola, tem de ter professor. Há professores sem escolas, mas não há escolas sem professores. Isso que o Nova falou me faz lembrar um pouco aquele filme do Fellini, Ensaio de Orquestra, né? Que os músicos, não, queremos mais maestro, a gente toca por conta própria, né? É esse bullshit aí da aprendizagem, né? Balela, desculpa, balela. Tende a ter, sim, a figura ali. E mais, isso a Hannah Arendt já nos trouxe lá, no famoso texto dela, né? Crise na Educação, que se deixar os jovens, a partir deles mesmos se organizarem, né?
sempre vai ter um ali que vai se sobrepor aos demais e vai exercer a tirania. Tem que ter um mais velho que está ali e que vai, sim, estabelecer. Voltando ao Sócrates, a sociedade democrática, né, grega, o fez tomar cicuta. Ele foi obrigado a tomar cicuta, né, porque estava corrompendo os jovens, e ele tomou. Ele seguiu as leis ali no momento. Então, quer dizer, essas coisas, né, e de certo modo, a meu ver, depois o discípulo ali do Platão, Aristóteles, quando põe lá na metafísica que nós temos uma propensão para o conhecimento, né? Não. Ele coloca um mundo aí problemático, para a liberdade. A liberdade é uma questão essencial. A gente tem que responder esses dois termos, igualdade e liberdade, isso desde a Revolução Francesa, poxa. Se você quer entender, estudar, e, enfim, pensar a política, a sociedade, você tem que definir o que é liberdade e o que é igualdade. E a escola, ela está ali como definidora desses dois termos. Isso é essencial. Então, não é à toa que estão querendo destruí-la mesmo, porque ela é poderosa. Então, primeiro ponto, não dá. Acho uma ideia mirabolante, né? Bela, mas não funciona. É o ensaio de orquestra lá do Fellini. A questão econômica, né? O nosso país, ele tem uma inserção, né? Ele optou por ter uma inserção competitiva do mercado internacional, isso a partir de Sarney, com mais intensidade a partir do Fernando Henrique, e isso fez com que a gente, né, tenha aderência aí, tudo isso que vem de fora de OCDE, de Banco Mundial e tudo mais. De certa forma, o governo Lula e o governo ali não se ateve ao Banco Mundial, mas manteve toda essa estrutura aí posta dessas avaliações externas. E voltando para o que nós temos, é que nós nos desenvolvemos no nosso mercado interno, né? Nós tivemos escravidão, aí você também é historiador, sabe muito bem disso, sempre voltado para o mercado externo, desenvolver o mercado externo, não desenvolve o mercado interno. Então as pessoas, elas não têm emprego, elas têm serviço. Ou seja, a pessoa tem que sair, né, para ir trabalhar, não sabe se ela vai receber dinheiro, ganhar dinheiro ali para poder comprar minimamente a alimentação dela. Então vai ter problema de moradia, tem N problemas. Aí você vai dizer, poxa, mas como é que a Bolsa de Valores está batendo os recordes aí, né? Como explicar isso? Porque você tem, são outros segmentos. E esses segmentos não vão empregar o seu rico dinheirinho, né, ali no meio em que não vai ter o famoso input-output. Quer dizer, lucro. Então, isso tem que vir do Estado, né? Não tem como, se não vier do Estado. Então, essa inserção nesse competitivo do mercado internacional, quer dizer, tudo isso faz com que nós tem, né, algo que está dentro da modernidade e tudo mais, porém, nós carregamos algo extremamente arcaico, muito arcaico, que nós temos aqui uma riqueza que não é distribuída. E no capitalismo não tem outro jeito de distribuir a riqueza, né, mesmo que não seja de forma econômica, mas por meio de salário. Não tem outro meio. Então as pessoas têm que ser assalariadas. Então, quando as pessoas são assalariadas, você tem aí uma situação um pouco melhor. Mas
a grande maioria não tem salário, né? Tem serviço. Então, infelizmente, né, isso é uma estrutura e é muito longa, de longa duração. Acho difícil quebrar isso aí, tá? Que é uma questão estrutural. Esse é o que eu acho, infelizmente. E, bom, se pudesse a gente ia continuar conversando aqui, e eu quero agradecer muito o Jaime, a Cláudia, meus colegas lá da PUC, que dão maior apoio. Antes de entrar aqui, estava com a barriga gelada, entendeu? Como se fosse começar um curso. Aquela coisa do friozinho na barriga, né? Ah, mas já passou, né? Então, eu agradeço muito estar aqui, é uma honra, e espero não ter decepcionado vocês. Imagina, Arthur, é um grande prazer ter contado com você e com a Cláudia nessa nossa programação de inauguração do nosso GT em defesa da escola pública. Se terminamos com esta nota mais pessimista do Arthur, eu acho que essa não é a nota predominante no nosso GT. A nota do nosso GT é de imaginar que é possível encontrar soluções, e o próprio grupo de trabalho, eu acho que é um elemento na busca desses caminhos, como falou a Cláudia. Nós vamos ter que encontrar caminhos para a educação, junto com os caminhos para a economia, junto com os caminhos para a sociedade, porque todos eles estão articulados, né? Desde o começo você mesmo falou, Arthur, a escola é o lugar, né, que permite a instauração, ou o começo da instauração da liberdade e da igualdade, né? Agradeço demais aos colegas, agradeço a todo mundo que participou da organização desse evento, e ao Léo, que ficou aqui na retaguarda da parte técnica, todo o pessoal do setor de informática da faculdade, e vamos continuar os nossos trabalhos. Convido a todos para se juntar a nós em defesa da escola pública. Muito obrigado e boa noite.